Já tinha... Não tinha ainda o Blá Blá. O Blá Blá é um ano Lá vai de depois. 2016. Mas já estava com um pezinho ali na divulgação Já científica. estava escrevendo para cliente. A gente, nessa época, já produzia divulgação científica para empresas. A gente já escrevia artigos, Sim. escrevia Eu coisas... lembro lá, depois sim. quando a gente Você lembra conversaram. disso? E a escola de vocês, como que surgiu? Qual foi a Cara, ideia? É essa paixão mesmo por dar aula, né? Eu já estava apaixonado por dar aula, e aí eu tive um evento na minha vida que foi... E aí é na minha vida porque eu fui com os alunos, a Camila não me acompanhou, foi uma das poucas coisas que a gente não fez junto. Eu fui para o Projeto Rondon, através da faculdade. Caramba! Então, o Projeto Rondon é um projeto organizado pelas Forças Armadas Brasileiras, em parceria com municípios do Brasil todo, em que você leva alunos da universidade. Esse é o mote, mas eu já vou explicar por que isso não é desse jeito. Mas você leva alunos das universidades do Brasil inteiro para oferecerem treinamentos para as pessoas em regiões carentes. No fim das contas, não é isso que acontece. No fim das contas, você está levando os seus alunos para virarem gente em regiões incríveis do Brasil. Eu fui para o sertão do Sergipe, numa cidade chamada Frei Paulo, de 4 mil habitantes, que na época não chovia há 2 anos. Caramba! Eu fui uma vez sozinho para fazer o reconhecimento do município, preparar a chegada dos nossos alunos. E daí depois eu levei 15 alunos da FAGE, eu e uma outra professora, uma colega nossa que nós somos apaixonados, que era coordenadora do curso, a professora Ângela foi comigo, responsável pelos nossos alunos. E aí nós passamos 20 dias no sertão do Sergipe, aprendendo sobre o Brasil do sertão, que eu acho que é outra coisa que nós brasileiros que vivemos no litoral também deveríamos conhecer, porque é um Brasil que a gente conhece quando a gente vai para o campo, é diferente, é uma outra humanidade, é um lugar legal pra caramba. E aí eu voltei transtornado das ideias. Eu voltei falando, não, tudo que a gente está fazendo está errado, a gente precisa mudar o mundo. Então, aquelas ideias malucas. A gente tinha comprado um apartamento em 2010. Eu fui em janeiro de 2013 para o Rondon. Voltei para casa, falei para essa maluca que a gente tinha que abrir uma escola. Aí eu que sou a maluca, né? É maluca porque me aceitou. Concordou, era para dizer não, Era você pra tá dizer não. maluco, né? Eu posso dizer para você que talvez ela devesse dizer não, apesar da gente ter zero arrependimento. A gente perdeu muito dinheiro, mas a gente tem zero arrependimento. Aí, sem brincadeira, eu voltei em janeiro, a gente conversou. Em junho, a gente tinha vendido o apartamento e investido tudo que a gente tinha para abrir uma escola de apoio para alunos que tinham com dificuldade em educação. Era uma escola 100% baseada em projetos. Então, a gente pegava os alunos, entendia o aluno e usava projetos para tentar ensiná-los a fazer as coisas, para tentar resolver o problema deles. A gente percebeu algumas coisas que a gente já tinha percebido, que não é só a gente, a literatura diz isso, a ciência diz isso. Que pessoas aprendem de diferentes maneiras e que a gente deveria respeitar muito mais essas individualidades do que a gente respeita na escola. Uhum. E a gente teve uma experiência incrível de 4 anos. 3 anos e meio, 4 anos. Uhum. Em que a gente perdeu 300 mil reais. Saímos mais com um tanto de dívida nas costas. Perdeu nada, querido, nem tinha. Nem tinha. Não tinha esse dinheiro antes, é verdade. Mas aprendeu coisa pra caramba, né? Uma puta experiência de vida. O Blá Blá surgiu lá dentro. A gente tem N histórias com alunos incríveis para contar, com formação de uma comunidade de alunos que nunca conversariam, com alunos tendo breakthroughs e aprendendo coisas que eles nunca aprenderam na vida através de muito trabalho, de muita dedicação deles, inclusive. De domingo à tarde, irei lá tocar a campanha e falar, a gente não pode ficar aqui um pouquinho? Domingo, favor, assim. Não, gente, é domingo, eu tô de bermuda, chinelo e camiseta, não quero ver vocês Por hoje. Por favor, não, né? Então, uma escola... E aí, o erro que a gente cometeu é um erro muito triste, na minha opinião. Isso é uma visão, lógico, depois. E muito comum. A gente errou o nosso negócio. A gente fez escola para aluno. Não, e que negócio? A gente não tinha plano de negócio. A gente não tinha negócio. Agora que a gente entende mais, a gente foi na paixão de ensinar. Entendi. A gente não tinha um plano de negócio, a gente não tinha nada e a gente errou o nosso cliente. Apesar de falar de cliente e educação ser meio pesado. Mas quem é cliente e educação é pai, não é aluno. Então a gente fez escola para aluno, a gente fez escola na nossa paixão, que era ajudar os alunos.
Mas escola é feita para pai. Escola pai que não é tem que feita para comprar aluno. ideia, O pai né? que tem que comprar ideia. Então, eu sempre falo isso assim. Sabe por que escola tem laboratório com microscópio? Não é para o aluno. O aluno vai lá uma vez a cada 15 dias. É para a hora que o pai vai visitar a escola, ele olhar e falar: caralho, tem microscópio nessa escola. Então, porque o aluno ele não vai usar aquilo com a frequência que ele precisaria para aquilo realmente ser relevante para aquilo que ele está aprendendo. Ou a sala de Dependendo das informática. escolas e dependendo do professor, mas daí é muito caso a É caso. muito Ah, esporádico. É, porque a escola tem aqui, eu falo aqui, a galera senta o pau em mim aí todo dia. Mas escola tá tudo meio errado, cara. Não é que tá errado, é que o sistema brasileiro de ensino, o aluno tá lá na escola para, no final das contas, o quê? Passar no vestibular, né? É, isso. A Passar no escola é vestibular. desenhada para Então, no isso. vestibular, cara, que se você foi 3 vezes no laboratório ou nenhuma, não vai fazer irrelevante. diferença nenhuma no vestibular, entendeu? E tá tudo, pra mim tá errado, Sim. entendeu? A gente tinha que discutir educação Porque aí a sério. é o lance que não, vai ficando cada vez mais raro ter esse professor que desperta esse negócio e tal. Porque o cara tá ali cumprindo aquele programa, papapá, né? Tudo fechadinho. Mas, Não Sérgio, tem um você cara não acha que depende? Depende, assim, depende de... como foi montada a aula, né? Então, Sim, não, eu acho sim, com certeza. eu já vi aulas, assim, que realmente, você fez aquela aula de laboratório, o negócio entrou aqui, escorreu por ali na hora e você não vai levar isso para o vestibular. Não, e eu acho que no laboratório, o aluno, ele aprenderia muito melhor, entendeu? Porque eu tive aulas de laboratório excelentes. Quando eu cheguei na graduação, eu já sabia... Já sabia porque você tinha... Aquela base era muito boa. Assim, eu fui para uma escola que realmente, né, a gente tinha lá os microscópios e eles já eram ligados a um monitor. Então, tudo que a gente encontrava, eu Isso podia... em 97. 95, 6, Era 7. uma escola bem diferente. Né? Então, assim, a gente tinha um microscópio, a professora ensinava a gente a fazer corte à mão, a entender todo o funcionamento do microscópio, como que prepara a lâmina, o que a gente ia ver, achava um negócio interessante, projetava para os outros alunos poderem ver, fazia perguntas, sabe? Já tinha um pezinho para entender o pensamento científico, o método científico. As aulas de química, tudo bem que eu ainda demorei para entender, precisei do Emílio. As aulas de física, que até hoje ainda enrosco. Mas as de biologia, que era a minha paixão, eu consegui chegar no primeiro ano de graduação e falar, não, aqui eu estou tranquila. E era a parte que, assim, eu acho que me ajudou muito a entender com certeza. como que eu ia me dar bem nesse negócio E hoje de acho que é até vestibular. melhor, porque o recurso que tem hoje, né? Ele permite Então muito dava mais para os professores dar uma inventada melhor, né, cara? E isso vai muito pelo de ter isso, de você gostar do professor lá que fez você gostar de biologia. Então, quando o Sérgio fala isso, as pessoas criticam muito. Mas o Sérgio é professor, está falando mal de professor. Não é isso. As pessoas precisam entender que tem, sim. Só que, às vezes, não é culpa do professor, mas é tão maçante que, O tipo sistema assim... é feito assim, né? Por que Exatamente, que é isso que precisa mudar. E é isso que o Sérgio fala. E não que ele está falando contra outros Sim, sim, professores. Acho que é o sistema mesmo. Não, por que esses professores conseguiam preparar essas aulas? Provavelmente porque eles ganhavam bem, Tinham Exatamente. eles estavam motivados, Sim, eles tinham é isso que tempo para falta. preparar a aula. Mas a gente estava falando de sistema, da escola ser voltada para o vestibular. Uma amiga nossa esteve em casa há um mês e a gente fez uma pergunta para elas que acho que a gente precisa refletir como pais, inclusive. Que é por que você manda seu filho para a escola, Ned? Já pensou nisso? Nunca pensei. Por quê? Por que o seu filho... Eu sei por quê, cara. Mas, Ned, assim, essa é uma pergunta que, assim, ó, a gente, como pais, eu fiz isso. Eu não tô me falando assim, não, eu sou o super pai que não fez isso. Eu fiz isso. Estamos acima disso. A gente tá assim, não estamos acima de ninguém. Mas assim,